Sabe, eu não entendi por que é que ela tinha me procurado, depois de tudo, depois de acabar com a minha ilusão, e ainda por cima, para falar daquela criatura que naquelas alturas eu já estava quase odiando. O nosso sonho é ter um filho, Ayrton, de nós duas, só nós, você entende? Ela já tem o Henrique, filho dela, mas a gente queria ter o nosso. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, Ayrton, eu pensei que, sei lá, numa dessas, você podia nos ajudar a realizar o nosso sonho. Eu? Mas como assim? Ajudar vocês como? Ah, não me faça entrar em detalhes, né? Você entendeu. Eu e a Cláudia, a gente já conversou sobre isso um monte. E ela concordou que eu te procurasse para ver se você topava. Mas topava o quê, Giane? Não, eu não acredito. Se é o que eu tô pensando, você sendo que eu... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, logo na primeira vez que eu a vi, eu achei tão bonita. Ela tinha vindo com uma amiga ver a casa do lado da minha que estava para alugar. Estavam na companhia do cara da imobiliária. Dali da janela, eu vi toda a movimentação. A gente, inclusive, se cumprimentou assim, com um sorriso. No fim, parece que elas gostaram da casa e acabaram alugando. Até que tempos depois, a gente se encontrou ali na frente e conversamos um pouco. Nada demais. Seu nome, Giane. Simplesmente um anjo em forma de gente. Foi assim uma conversa bem rápida. Logo ela se despediu e entrou. Aquela, no entanto, foi apenas a primeira vez que a gente conversou. Volta e meia, nos cumprimentávamos, ou até trocávamos algumas palavras. E sabe, era sempre tão gostoso conversar com ela, porque ela tinha assim uma doçura tão grande. Era muito gostoso falar com essa menina. Numa ocasião em que a gente conversou, eu lembro que ela me confirmou que morava ali com a amiga e que as duas dividiam o aluguel. Além delas, ainda tinha o filho de 10 anos dessa sua amiga. Naturalmente que eu também já tinha visto esse menino ali no quintal. Mas sabe, ao contrário da Giane, essa amiga dela era meio esquisita. Sabe aquela pessoa fechada? Não dava um sorriso. A gente dificilmente conversava. Ela não dava abertura. Estava sempre de cara amarrada. Um dia eu até perguntei pra Giane o que se passava com ela. Por que aquela menina estava sempre com aquela cara? Mas a Giane dizia que era só o jeito dela mesmo. Mas que se tratava, apesar disso, de uma excelente pessoa. A Cláudia, essa sua amiga, ela andava sempre de moto. Eu achei até, assim, meio sui generis, né? Porque é difícil ver mulher de moto. Mas ela só andava de moto. E além daquela cara bravinha, assim, ela realmente não dava muita conversa para ninguém. Já a Giane, eu sempre via saindo e chegando de carro. Um dia, lembro que topei com ela de novo ali na frente. E conversa vai, conversa vem, criei coragem e a convidei para sair. Olha, fazia tempo que eu queria fazer isso. Conversava, tinha até a intenção, mas chegava na hora, não tinha coragem. Até que um dia, criei coragem e a convidei. Olha, eu sei que foi até um pouco de loucura da minha parte. Eu nem sabia se ela tinha alguém. Acabei pulando essa parte e indo direto pro convite. Na verdade, eu deduzi que ela não tinha ninguém. Porque já fazia quase 2 meses que estavam morando ali e eu nunca tinha visto trazendo homem nenhum ali na casa. Aliás, nem ela, nem a amiga. Então deduzi que ela não fosse comprometida com ninguém. E fiz o convite. Perguntei se ela tinha algum compromisso para mais tarde e
Sabe o que é? Que eu estava pensando em chamar pra gente sair. Você gosta de pizza? Ela sorriu. Falou que gostava, mas logo fez aquela carinha assim que não precisava nem responder assim em palavras. E disse aquela frase que já me deixou frustrado. Puxa, Ayrton, desculpa. Não vai dar, eu não vou poder. Não, tudo bem. A gente pode deixar para outro dia, então. Ela sorriu outra vez, falou que precisava entrar e me deixou ali sozinho. Olha, eu não sou nem um bobo, né? Senti que mesmo que tenha sido assim de um modo elegante, ela me deu assim um fora. Sabe o que é pior? Eu não estava enganado, pois dias depois tive a confirmação. Caí na besteira de convidá-la de novo para sair e dessa vez acabei escutando aquilo que não queria. Ayrton, desculpa, eu te falei aquele dia que não posso, você lembra? Até gostaria, mas não dá, eu não sei se você sabe, mas eu tenho alguém, eu sou comprometida. É claro que eu não sabia. Se soubesse, assim, com certeza, nem teria feito o convite. Além de não ter perguntado nada, ter colocado o carro na frente dos bois, como se fala, né? Ela também não tinha me falado nada nesse sentido, pelo menos não até aquele momento. Olha, eu fiquei muito desanimado. E o pior é que não tive nem tempo de terminar aquela conversa, porque bem naquele momento a Cláudia, sua amiga, chegou de moto. E ela se despediu assim rapidamente e tratou de entrar. Achei a cena assim meio esquisita. Parecia até que ele estava fugindo de alguma coisa. Como já era do seu costume, a Cláudia passou por mim me olhando com aquela cara fechada. Nem me cumprimentou. E como eu continuei ali perto do muro, dali a pouco escutei vozes alteradas lá dentro da casa delas. Como se as duas estivessem discutindo. Não consegui entender claramente o que diziam, mas fiquei tão desanimado com aquela recusa. Principalmente por saber que ela tinha alguém, né? Por isso não tinha aceitado o meu convite. Só que fazer o quê? É claro que eu não estava apaixonado. Mas a atração que eu sentia por ela era forte demais. Eu ficava, sabe, todo bobo, todo atarantado toda vez que a via. Não conseguia nem disfarçar. Olha que vontade que me dava de beijar aquela boca linda que ela tinha. Que pena que ela tinha um namorado. Que pena que eu não a tinha conhecido numa outra situação. Mas é sempre assim, né? A gente, quando a pessoa está com alguém, é que a gente inventa de ir lá e... Juro, eu até tentei tirar essa menina da cabeça. Não pensar mais nela, até porque... Quem é que vai alimentar uma coisa que não tem futuro? Só que toda vez que havia, e a gente se via de vez em quando, era inevitável, sabe? O coração saltava da boca. Às vezes, eu ficava olhando assim, quando ela aparecia no quintal, ou então ali na frente, mas tinha medo daquele sentimento se transformar em alguma coisa maior. Até que um dia, lembro que ao sair de casa para ir trabalhar, reparei que o carro dela estava parado ali na rua, a uns 20, 25 metros de distância, assim, da casa dela. E me perguntei, né, por que o carro dela está tão longe? Logo imaginei que talvez ela estivesse com o tal namorado. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Será que ela está com cara? E por isso estacionou assim meio longe? Mas olha, na verdade, não era isso. Ela estava do lado do carro, estava dentro, depois saiu. E eu percebi que ela estava nervosa, irritada, não sei, falando com não sei quem, pelo celular. Parei o carro logo atrás, esperei ela terminar a ligação e perguntei o que estava acontecendo. Ela foi logo falando que o carro tinha morrido e não queria mais ligar.
E olha, a gente imagina tanta coisa, né? Quando vai ver, é uma coisa completamente diferente. Eu nunca fui muito entendido, assim, de motor de carro. Mas perguntei se ela queria ajuda. Mas ela agradeceu e recusou. Não precisa não, Ailton. Eu já liguei para a Cláudia, ela deve estar chegando. A Cláudia? Mas ela entende de motor? Eu nem bem terminei de perguntar e já escutei aquele ruído de moto. Era a Cláudia virando a esquina. Sabe, de certo modo, eu já tinha me acostumado com aquela sua expressão zangada. Só que não sei, desta vez parecia que ela estava mais brava ainda. E pro meu espanto, assim que desceu da moto, tirou o capacete e veio na minha direção. Escuta, você de novo, meu chapa? Quando que você vai parar de ficar cercando a minha mina, hein? Meu Deus. Juro que até aquele momento eu não tinha levado por esse lado. Juro. Quando ela falou que tinha alguém, nem por um segundo me passou pela cabeça que não fosse um homem. Olha, eu levei um susto. Aí a Giane tentou interceder. Calma, Cláudia, ele só estava querendo ajudar. Ela retrucou. Muita ajuda quem pouco atrapalha. Falou aquilo e se virou assim para mim. Pode ir, cara. Eu dou conta aqui, viu? Bom, depois de assistir essa cena e de viver a cena, é claro que eu não sou tão idiota e não fosse me dar conta do que estava rolando ali. Aliás, bastava ver o jeito como a menina falou comigo, as palavras que usou, sabe, os gestos, para eu me dar conta que estava invadindo um terreno alheio. Olhei para Giane, ela apenas fez um sinal assim como que pedindo que eu fosse embora. Entrei no carro e assim que arranquei, comecei a pensar na situação. Meu Deus, eu pensando que as duas fossem simplesmente amigas. Será que quando a Giane disse que tinha alguém e por isso não podia aceitar meu convite, ela estava se referindo É claro que estava, né? Só se eu fosse muito estúpido para não me dar conta. Era amiga dela, ou alguém que ela tinha. Quer dizer, eu digo amiga, mas é força de expressão, né? Dias depois, tive a confirmação daquilo que, na verdade, já estava mais do que na cara. Conversei com ela. Ela pediu desculpas pelo modo como a outra me tratou e confirmou que as duas tinham mesmo, como se precisasse confirmar, um relacionamento. E ainda acrescentou: até por isso, Ailton, para evitar clima ruim, para evitar briga, discussão, sabe? É melhor a gente nem ficar conversando aqui na frente como antes, tá bom? Puxa, procura me entender. É que ela pode chegar de surpresa e ver a gente aqui de papo e... Você entende, né? É claro que eu entendi. Agora eu estava entendendo tudo. Imagina, gente. Tudo bem. Fica tranquila. Não é minha intenção atrapalhar a tua vida. Olha, sei lá. Eu fiquei até com medo de usar uma palavra, uma expressão assim, que ela não gostasse. Mesmo assim, para minha surpresa, ela se aproximou sorrindo e falou: puxa, você é um cara incrível. Obrigada por ser tão bacana, tá bom? Falou aquilo e me deu um beijo no rosto, me fazendo sentir aquele calafrio. Só que apesar de ter adorado aquele beijo, fiquei triste porque, enfim, decepcionado, né? Porque não ia rolar nada além daquele beijinho no rosto. Só que ela também não tinha culpa, né? O bobo da história fui eu, que me encantei sem saber do que ela vivia, da história de vida dela, do relacionamento dela com aquela menina que no começo eu julguei amiga, mas que era mais do que isso. Só que
Esse episódio ainda teve uma consequência. Na verdade, foi algo surpreendente que eu jamais poderia imaginar. Demorou alguns meses, mas um dia a Giane veio conversar comigo, por livre e espontânea vontade. Veio bater ali na porta da minha casa, dizendo que tinha uma coisa importante para conversar comigo. Inclusive, queria conversar, mas tinha que ser num outro lugar. E eu percebi que ela estava até meio assustada, preocupada, ou seja, devia ser alguma coisa grave. Ou ela não estaria daquele jeito. Eu fiquei olhando para ela e disse, claro, a gente imaginando o que poderia ser. Concordei e fomos no carro dela até um lugar meio distante. Ela acabou parando no estacionamento de um mercado que tinha ali perto, juro. Cheguei a pensar que ela quisesse falar alguma coisa sobre nós dois. Sabe aquela esperança? Mas aí, ela começou a falar do seu relacionamento com a tal de Cláudia. Que as duas estavam cada vez mais unidas, mais apaixonadas uma pela outra. E eu fiquei ali escutando, só que não entendi nada. Sabe, a troco de que essa menina tá me falando isso? Foi o que eu fiquei ali me perguntando. O que eu tinha a ver, sabe? Olha, eu achei até crueldade da parte dela, porque, de certo modo, eu já tinha tirado aquela história da cabeça, já tinha até superado. Pelo menos era o que eu pensava. Até que, para minha surpresa, de repente, ela enveredou por aquele assunto. Eu devo ter ficado mais de minuto olhando para a cara dela, sem saber que resposta falar. Sabe, Ayrton, o nosso sonho é ter um filho. De nós duas, sabe? Nosso, entende? Ela já tem um Henrique, filho dela, mas a gente queria ter o nosso. Tá, mas o que você tá querendo dizer com isso? Então, eu pensei que, sei lá, espero que você não vá se ofender. Numa dessas, você podia ajudar a gente a realizar esse nosso sonho. Ajudar? Mas ajudar como? Ah, não me faça entrar em detalhes, né? Você entendeu. Eu e a Cláudia, a gente inclusive já conversou sobre isso. E depois de muito conversar, ela acabou concordando que eu procurasse você pra gente conversar, pra ver se você topava. Mas topava o quê, Giane? Ser o pai do filho de vocês? É. Só que pode ficar tranquilo, viu? Porque se topar, você não vai ter responsabilidade nenhuma. Você não vai nem registrar a criança. Sua única participação vai ser na hora de fazer o bebê. O que você me disse? Repito. Eu fiquei sem palavras, olhando para a cara dela, sem saber o que dizer. Até porque aquilo era impensável para mim. Jamais imaginei que um dia eu fosse receber uma proposta como essa. Ela falou que já tinham pensado em fazer uma inseminação artificial, mas que o procedimento era muito caro, que eles não tinham condições. Aí pensaram em mim. Quem sabe eu pudesse ajudá-las. Ela percebeu que eu fiquei embaraçado. Tanto que fiquei olhando para ela em silêncio. E ela ainda falou: olha, você não precisa me dar uma resposta agora, tá bom? Você pode pensar. Mas pense com carinho. Você vai estar ajudando duas mulheres que se gostam muito e que têm esse sonho. Pensa com carinho, depois me fala alguma coisa. Ela falou aquela frase e aí, para minha surpresa, eu realmente não estava preparada. E como estaria? Para minha surpresa, me deu outro beijo. Como daquela primeira vez. Quer dizer, como daquela primeira vez, não. Desta vez foi um beijo diferente. Eu fiquei de cara.
quando ela se aproximou e me deu um beijo na boca. Pensa num beijo gostoso. Pensa num beijo sonhado. Pensa num beijo cheio de paixão. Talvez ela estivesse concentrando a paixão dela pela outra na minha boca, só para que eu ajudasse a realizar o sonho delas. Olha, eu fiquei tão fora do ar que olhei para ela e falei no impulso: eu topo, Giane. Se você quiser, a gente pode ir agora mesmo, para onde você quiser, motel ou na tua casa. Ela sorriu. Calma, calma. Você está muito apressado. Também não é assim. Eu tenho que ver primeiro quando que eu vou estar no meu período fértil e combinar direitinho. Mas a gente vai te falando depois. Imagine como eu fiquei depois dessa conversa. Depois daquele beijo, principalmente. Olha só, eu sei o quanto tinha sonhado com aquela cena. Só de pensar que ia ter a chance de passar pelo menos uma noite com ela, meu coração disparava dentro do peito. Era tudo o que eu mais queria na vida. Nem pensei mais em nada. Nas complicações, no fato de ter uma criança envolvida, filho meu ainda por cima. Só pensava numa coisa: provar o sabor daquele corpo. Toda vez que a gente via, eu ficava todo oriçado. Mas ela só me pedia para ter um pouco mais de paciência. Eu já não estava mais conseguindo me controlar. Sonhava com isso dia e noite sem parar. Aí quando a gente se encontrava, ela pedia paciência. Na semana seguinte, eu notei que a sua expressão estava diferente. Sabe, ela não estava igual. Estava com uma cara assim meio... Eu não sei, não consegui decifrar. Parecia triste, parecia desanimada, não sei. Preocupada, acima de tudo preocupada. Lembro que eu olhei para ela e me aproximei assim. O que houve? Você está com uma cara... Quando eu perguntei sobre aquele nosso assunto, pro meu espanto, ela falou: Ayrton, você desculpa, mas eu vou te pedir para esquecer aquilo, tá bom? Foi loucura na minha cabeça. Esquece. Esquecer? Mas como assim? O que houve? Vocês mudaram de ideia? Ela não quis me dar maiores explicações. Simplesmente me pediu para esquecer. Disse que não ia acontecer mais. Depois, ela só disse uma palavra, mas foi o que bastou para que eu pelo menos tentasse entender o que tinha se passado. Sabe quando a pessoa fica assim olhando para o nada? E eu insisti muito para ela me contar o motivo, porque eu não estava entendendo. Se ela já tinha combinado e... Ela só falou aquela palavra e balançou a cabeça. Ciúme. Será que a outra tinha ficado com... Mas as duas já tinham combinado. Bom, pelo menos foi o que ela me falou quando veio me fazer a proposta. Pela carinha de desânimo que ela fez, com certeza tinha sido a outra que tinha mudado de ideia, que tinha voltado atrás. Só podia ter ficado com ciúme. Eu fiquei ali tentando dizer alguma coisa que a fizesse mudar de ideia, mas de que jeito? Estava mais do que na cara que quem tinha mudado de ideia não era ela. Tanto que ela estava com aquela carinha de tristeza, de desânimo. Meu Deus, eu já tinha tirado tudo aquilo da minha cabeça, sabe? Aquela esperança boba. Quando ela me deu aquele fora, dizendo que tinha outra pessoa. E depois eu descobri que a pessoa era justamente a amiga que morava com ela. Sabe, chegou num ponto que eu botei na minha cabeça que não ia mais pensar nesse assunto. Pensar pra quê? Só pra sofrer? E aí quando eu tava, sabe, melhorando,
tirando essa menina da minha mente, ela vem e me fala aquilo que queria se deitar comigo, fazer amor comigo. Não era por paixão, não era por... Não, era para realizar o sonho das duas, de terem um filho. Mesmo sendo uma coisa assim, que não tinha nada a ver com aquilo que eu sentia, eu acabei topando. Mesmo nunca tendo pensado naquele assunto. Topei. Pela esperança de realizar aquele sonho que eu tinha. De fazer amor com essa mulher. Nem que fosse só uma vez. E nem que fosse para realizar o sonho dela. Que no momento de fazer amor comigo, com toda certeza, pensaria naquela outra. Afinal de contas, não é a companheira dela? Só que mesmo assim, sabe, eu topei, fiquei louco, comecei a sonhar. Para no fim, ela chegar com aquela cara e dizer que meu sonho não ia se realizar. Pedindo que eu tirasse aquela ideia da cabeça. Eu já tinha deixado para lá. Eu já tinha me recuperado. Pensava nela só de vez em quando, mas era uma coisa que eu estava levando na boa. Aí ela vem, me enche de esperança. E de repente vem dizer que... Aquele beijo que ela me deu, meu Deus, aquele beijo incendiou a minha alma. E só de pensar que eu poderia beijá-la de novo. Queria tê-la nos meus braços, em cima de uma cama, que a gente ia fazer amor. Mesmo que fosse só uma vez. Eu já me sentia no céu. Sonhei tanto com aquilo. Agora, vou ter de me contentar com nada de novo. É tão triste quando você sonha, quando você anima a cena na tua cabeça de uma tal forma que parece que está acontecendo. Eu conseguia sentir o perfume dela quando fechava os olhos e sonhava. Eu conseguia sentir o calor do corpo dela, o sabor da sua boca. E agora vou ter de me conformar de novo. Vou ter de esquecer. Pensei que poderia ter tudo, nem que fosse por uma noite. E voltei a ter nada, meu Deus. Voltei a ter nada. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. Você imagina o meu susto quando o meu marido chegou diante de mim, os olhos faiscando, quase esfregando aquela folha de papel na minha cara. Será que você pode me explicar que palhaçada é essa, Leila? Eu fiquei sem entender nada, até porque ele estava no quarto, mexendo no computador, enquanto eu estava ali na sala, assistindo televisão com o nosso filho, e do nada, ele surgiu na minha frente, e daquele modo. Quando peguei aquele pedaço de papel na mão e bati os olhos, meu coração quase parou de bater. Era um e-mail que eu tinha escrito contando uma história que tinha vivido cerca de 3 anos atrás e endereçado justamente para esse programa, A Força do Amor. E o detalhe, eu não tinha enviado esse e-mail. Escrevi a história, só que na hora de enviar, fiquei com medo, me arrependi e acabei apagando tudo. Ou por outra, pensei que tivesse apagado, até porque meu marido tinha achado uma cópia e agora estava querendo uma explicação. Olha, imagine o meu susto quando meu marido chegou da rua com uma cara pra lá de esquisita. O semblante assim, fechado. E com uma folha de papel na mão, que ele tratou de praticamente esfregar na minha cara. Será que você pode me explicar o que significa isso? Ei, Leila? Na hora, juro que não entendi nada. Ele tinha chegado, ido para o quarto, mexido no computador, estava com certeza navegando na internet, enquanto eu estava ali na sala, assistindo televisão com o nosso filho. Quando do nada, ele apareceu ali na minha frente com aquele papel na mão, me fazendo aquela pergunta. Repito, não entendi nada. O que houve?
E foi então que ele me estendeu aquela folha. Que papel é esse? Eu é que pergunto, Leila. Que palhaçada é essa? Quando peguei aquela folha na mão e bati os olhos, meu coração, juro, quase parou de bater. Porque foi só então que eu me dei conta do que era aquilo. Era um e-mail que eu tinha escrito contando uma história que tinha vivido cerca de 3 anos antes e endereçado justamente para esse programa, A Música da Minha Vida. Detalhe, eu não tinha enviado esse e-mail. Não enviei a história. Escrevi, só que na hora de enviar, fiquei com medo. Me arrependi. E acabei apagando tudo. Quer dizer, eu pensei que tivesse apagado, porque pelo visto, continuava ali no nosso computador. Tanto que meu marido tinha achado uma cópia. Olha, eu fiquei tão assustada. Devo ter perdido até a cor. Comecei a tremer, a gaguejar, a tentar explicar, mas explicar de que jeito? Eu ainda tentei ganhar tempo. Então, Claudinei, sei lá, onde você achou isso? Onde que eu achei? No e-mail da minha avó. Tá te fazendo de boba? Tava lá no teu e-mail, na pasta de rascunho. Olha, parecia ter um pesadelo. Eu tinha usado o computador antes de vir ali para a sala. Ele nem tinha chegado em casa ainda. Para assistir televisão e com certeza devia ter deixado o meu e-mail aberto. O Claudinei foi lá mexer no computador logo em seguida. Eu, inclusive, pensei que ele estivesse fazendo algum tipo de trabalho, porque ele trazia trabalho para fazer em casa. Só que, na verdade, estava bisbilhotando as minhas coisas, conferindo os e-mails que eu tinha enviado e recebido, e no fim, acabou achando, inclusive, a história que eu tinha escrito para enviar para a Música da Minha Vida. Repito, eu não tinha enviado. Me arrependi no último instante. Fiquei com medo. De repente, alguém ouve, e mesmo eu trocando os nomes, poderia me identificar. Fiquei morrendo de medo. Em vez de enviar, deletei. Na verdade, nem eu mesma sei o que fiz, porque o e-mail acabou parando na pasta de rascunhos. O fato é que, num passado não muito distante, eu havia me envolvido com outro homem. E sabe, tem coisa que fica na cabeça da gente, e que acontece, e que marca, e que... E olha, eu não me orgulhava de ter entrado nesse romance obscuro. Pelo contrário, eu às vezes até me consumia, me torturava, principalmente nos primeiros tempos, porque estava realmente arrependida. Não era uma coisa assim que me trouxesse orgulho, pelo contrário. Mas quem não erra nessa vida? Na época, inclusive, minha intenção, quando escrevia aquela história para mandar para o programa, era desabafar, pedir perdão em público, para ver se conseguia me libertar daquela culpa. E no fim, parece que o tiro virou pela culatra, como se diz. Foi a pior coisa que eu podia ter feito. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Leila e Claudinei em mais uma edição de A Força do Amor.